Olá, dando continuidade à nossa conversa sobre o tarô. Hoje vamos falar dos arcanos maiores, dos 22 arcanos maiores, né? O significado de cada um. Antes de começar a falar dos arcanos propriamente ditos, nós vamos falar das cores no tarô. As cores predominantes são o vermelho e o azul. O vermelho, que é a paixão, os instintos primários, né? Os instintos mais primitivos. A ação, o prazer, a vibração, a energia e o amor, né? O vermelho é o que impulsiona, que nos leva adiante, certo? O azul. O azul é a cor dos espaços abertos, né? Tanto que quando nós falamos de azul, associamos ao céu, ao universo, que são os dois espaços abertos que dominam a Terra. É a liberdade, é a imaginação, a espiritualidade. E aqui, quando a gente fala da espiritualidade no azul, entra a sensibilidade e também a expressividade, tá? Aí as outras cores que nós vamos ver no tarô são o verde, que significa a cura, né? A cura física, mental, emocional e espiritual. É a renovação também, né? É a jovialidade, a natureza. Aí a evolução, tá bom? O amarelo, que é a cor da criatividade, é a cor do intelecto, do positivismo, é a cor do ouro, a cor do dinheiro, né? E o amarelo também, às vezes, pode aparecer nas cartas do tarô num sentido de defesa, de preservação, tá? Nós teremos o branco é a iluminação, é a inocência, a pureza, a elevação, um alto grau de compreensão e transfiguração. Temos também o preto, que é a formalidade, o alto respeito, é a morte, que nos leva à libertação e que nos proporciona o renascimento, tá bom? Essas são as cores que mais aparecem no tarô. Agora vamos começar a falar das cartas. Nós vamos falar do 1 ao 7. 1 ao 7 são as cartas da individualidade. Já falei anteriormente que o tarô se divide em 3 segmentos, tá? Da 1 ao 7, eu tô falando da individualidade. Então, nós começamos com o mago, né? Vocês vejam as cores aqui no mago. No mago, as cores estão bem equilibradas, bem balanceadas, né? Ele tem uma varinha de condão na mão, que é amarela. Com essa varinha, ele vai usar essa varinha para fazer a magia dele, usando esses elementos que estão aqui sobre essa mesa. Com essa varinha, com esses elementos, ele vai começar a criar uma nova vida, certo? Tem muitos detalhes nas cartas do tarô. Se eu for falar sobre tudo, vai ser extensíssimo. Vou apenas dar uma breve pincelada sobre cada uma, tá bom, pessoal? Depois, aqueles que quiserem, se vocês acharem que vale a pena aprofundar, vocês falam que a gente faz uma outra série de aulas, daí de uma forma mais aprofundada, tá bom? Bom, então ele tá com a vara de condão, vai fazer a magia dele, ele vai criar, com esses elementos aqui, ele vai criar uma nova vida. Como eu já falei, as cores estão bem equilibradas, ele tem a paixão, ele tem o intelecto, ele tem a pureza está representada pelo cabelo branco aqui, viu, pessoal? Ele tem a pureza, ele tem todos os elementos necessários para fazer essa criação. Aí nós vamos para a papisa, que é a carta número 2 do tarô. A papisa, vocês veem que a cor que predomina é o vermelho, revestido do azul. Corpo
vermelho porque ela precisa disso, ela precisa dessa energia, né? Mas como ela está revestida de azul, ela ainda não perdeu a espiritualidade. Ela ainda tem essa ligação com o universo, de onde ela veio, tá? Ela tem a espiritualidade. Aqui esse livro aberto, o livro aqui simboliza duas situações. A primeira, ele contém a história de vida pregressa dela. Nas páginas em branco, ela vai escrever a nova história, tá bom? A papisa é o autoconhecimento. Eu preciso saber da minha história para poder escrever novos capítulos. Eu preciso saber de mim para poder criar uma história totalmente diferente daquela que eu tenho vivido até agora, correto? Daí nós temos a Imperatriz, a carta número 3. A Imperatriz, a predominância é o azul, vermelho é a parte de baixo, as pernas dela. A Imperatriz, ela tem aqui um escudo com uma águia e um cetro. Vejam que a águia, o escudo e o cetro estão bem próximos. Ela o segura firmemente, bem próximo, junto ao corpo mesmo, né? O que é essa águia? É a visão de longo alcance, tá bom? Visão de longo alcance, a intuição. Ela os mantém bem próximos dela, porque ela precisa disso. Enquanto ela não se sentir forte, firme para caminhar sem esse escudo, ela o mantém bem forte, bem firme, do lado dela, tá bom? Então, a Imperatriz, ela age mais pela intuição, né? E esse cetro que ela também tem próximo dela, ele recebe a intuição, a inspiração. Aqui não é intuição, a inspiração que vem de uma outra dimensão e do qual ela faz uso para se movimentar aqui na Terra. O imperador. Se vocês virem, o imperador, ele tem os mesmos elementos da imperatriz. Ó, o cetro e aqui o escudo com a águia. Mas diferentemente da imperatriz, vocês vão ver que ele já não está mais tão preso a eles. Ó, ele está com o braço esticado, o cetro está a uma certa distância e o escudo com a águia descansam, né? Ele consegue se movimentar por si só. Ele tem um cordão, nesse cordão ele tem um broche, vamos dizer assim, que não seria broche, agora fugiu a palavra, desculpem, gente, que está bem na altura do plexo solar, entre o coração e o plexo solar. Aqui já entra a questão de chakra, que é um outro assunto que nós não vamos tratar aqui. É o poder pessoal. Ele consegue agir, já está conseguindo agir, usando do seu próprio poder. Não precisa tanto daquilo que vem de uma outra esfera, que vem de uma outra dimensão, para o ajudar a se conduzir. Ele já pode ir por si mesmo, né? Certo? Ó, o chapéu vermelho significa que ele está pronto, o pensamento dele o leva à ação. E esse pensamento, a borda aqui do chapéu amarelo, esse pensamento que o leva à ação é um pensamento criativo, tá bom? Ele tem
um alto nível também de clarividência. Ele pode ir, ele pode caminhar sozinho. Agora aqui nós temos o Papa, tá bom? Bom, aqui está como sumo sacerdote o Papa. Em algumas outras cartas, mesmo sendo do tarô de Marsella, ele pode aparecer como hierofante. É o Papa. Olha, o Papa, a predominância é o azul. Tem o vermelho, ele tem duas figuras à sua frente. Uma das figuras é amarela, a predominância é o amarelo, e um leve resquício de um pouco de vermelho, e o azul aqui nas costas. A outra figura, predominância do vermelho com um pouco do amarelo. O chapéu que ele tem é amarelo com o azul e o vermelho. O Papa, ele é uma figura mental. E com esse mental que ele possui, que é vem desse chapéu aqui de predominância amarela, ele vai precisar saber se conduzir entre a matéria, que é o vermelho, a sua criatividade, né? Sem perder a noção da espiritualidade que ele possui, aquela parte que o liga a outras esferas, que é a sua verdadeira essência, certo? Ele vai precisar saber como se conduzir sobre tudo isso, né? E o chapéu dele tem o verde. Esse mental aqui é um mental que não pode ser estagnado, certo? Ele precisa estar aberto a mudanças. Por isso que as cores aqui, principalmente nessas duas figuras, né? O vermelho, o amarelo e o azul, porque ele não pode ficar apegado, ele não pode ficar arraigado a apenas uma ideia. Lembrando que ele é uma figura mental, de predominância mental. Ele não pode ficar apegado, ele não pode ficar arraigado a apenas uma ideia, tá? Ele também, quando necessário, ele faz uso da inspiração. É importante para ele. A ação dele, ele é também, embora ele é mental aqui, certo? A ação dele é de criatividade. O enamorado, ou em alguns outros, pode ser os amantes. Bom, o equilíbrio de cores nele tá boa. Ele tem o amarelo, o azul, o vermelho, né? E tem essas duas figuras ao lado dele. Uma com predominância do vermelho e a outra com predominância do azul. Os enamorados ou os amantes são as escolhas que todos nós temos que fazer na vida. Saber definir entre as paixões ou nos apegarmos ao que é estável, ao que é seguro, ao que é firme. Daí aqui nós temos o anjo. O anjo, ele está com o arco e a flecha brancos, que dizem que ele precisa agir de acordo com a iluminação que ele possui. Ele está
sendo confrontado, mas a escolha dele deve ser de acordo com a iluminação que ele possui, certo? E esses raios que estão ao redor do anjo são vermelho, azul e amarelo. Ele vai agir de acordo com a iluminação que ele possui, que propicia a ele o uso equilibrado dessas forças que são representadas por essas cores, tá bom? Bom, então nós chegamos ao 7. A última carta do segmento da individualidade. E o que nós temos aqui na 7? 2 cavalos, um vermelho e um azul. Além de eles serem de cores diferentes, eles olham também para sentidos diferentes. A figura está olhando de frente, mas ela vai precisar fazer uma escolha entre esses 2 caminhos aqui. Ela que vai conduzir. Ela não pode deixar que um dos cavalos vença. Ela que precisa ter o controle e definir para onde ela vai. Ela vai para o azul, que é a liberdade, que é a expressividade, que é o espaço aberto, e que também é espiritualidade, conforme eu já falei. Ou ela vai para o vermelho, que são as paixões, a vibração. Ou será que ela vai conseguir equilibrar essas 2 forças? O peito dele é azul. Ele precisa romper as barreiras. Ele tem o vermelho. Ele tem o amarelo. Ele que vai definir para onde ele vai. E ele vai sair dessa segurança aqui, ó. Tá vendo? Ele tem essas estruturas laterais que o estão sustentando. Ele tem o vermelho, ele tem o azul, que são as estruturas que o sustentam. Mas ele vai precisar fazer uma escolha entre elas. Ou o ideal seria conseguir o equilíbrio entre elas. Então aqui nós encerramos as 7 cartas que falam da individualidade, tá bom? Agora nós vamos entrar nas outras 7 cartas que falam das leis. Então aqui ele veio num crescente, chegou na 7, ele vai fazer escolha. Aí nós entramos na carta 8, a justiça, o equilíbrio. A carta da justiça, estamos entrando aqui nas cartas que falam das leis cósmicas, vamos dizer assim. É uma carta de cobranças kármicas. Mas não vamos nos pegar aqui nas cobranças kármicas de negatividade, nada disso. Cobranças kármicas, sou responsável pelas escolhas que eu fiz. Significa que os acontecimentos que vêm a partir desse segmento estão relacionados às escolhas feitas lá atrás, que culminou com a carta 7, que ele estava lá com um cavalo levando para a direita, outro cavalo para a esquerda, um azul, um vermelho. Ele precisaria encontrar o equilíbrio. A partir daqui, da carta 8, ele vai começar a sofrer a ação das escolhas dele, tá?
Ó, ela é predominantemente vermelha. Ela está revestida do azul, sentada em uma cadeira amarela. No topo, o adorno do topo da sua cabeça é amarelo. Ou seja, tudo aquilo que o ser criou, que é esse amarelo aqui, tudo aquilo que o ser criou através do seu intelecto, do seu mental, agora vai ser cobrado, tá bom? Tem a balança aqui, ó. A balança que ela segura vai dar o peso exato de cada ação, de cada movimento que esse ser criou. E a partir daí, ele vai precisar agir, que é o vermelho. A ação. Bom, temos o eremita. A carta 9, o eremita. Ele está revestido de azul. O azul, né, vamos dizer, cobre as vestes vermelhas, que são tem menos vermelho que azul. Ele leva uma lamparina, um candeeiro azul e amarelo. Aqui tem um pouco de preto, muito pouco. Ele se ilumina, esse candeeiro aqui, essa lamparina, lanterna, é a luz do seu caminho. Ele tem um cajado. Esse cajado, vocês vejam que é um cajado que é, usando uma palavra do momento, esse cajado é nude, cor de pele, vamos colocar assim. Por que esse cajado é cor de pele? Porque aquilo que o sustenta, aquilo que o mantém de pé é invisível. Esta é uma carta que diz que ele precisa confiar nele mesmo e naquilo que o conduz, e no invisível que o conduz. Esse invisível que o conduz, porque como vocês estão vendo aqui, tem amarelo. Esse invisível que o conduz pode ser a sua própria inteligência, pode ser a sua própria sabedoria, que aliás o eremita é a carta da sabedoria. É o ser em busca de si mesmo. É o ser que entendeu, que percebeu que tudo nasce em si e tudo morre em si. É sozinho, com uma força invisível que o conduz, que o homem encontra conhecimento, que o homem encontra aquilo que ele é. Esta lanterna que ele está segurando diz que a luz está nele mesmo. Não é fora, é dentro que se busca a luz. Este que é o eremita. A roda da fortuna, a carta 10. Nada é permanente, nada é definitivo, tudo muda. Por isso, uma figura para cima, outra figura para baixo. A roda, à medida que essa roda gira, esta que está aqui embaixo amanhã pode estar aqui em cima, e ocorrendo o inverso com a outra,
tá? Pode ser um cachorro. Não é uma figura humana. Isso aqui é para lembrar que hoje, por que não é uma figura humana? É para lembrar as mudanças pelas quais nós passamos, as transformações que nós vivemos e que muitas vezes nós não compreendemos. Toda a estrutura, aqui ó, toda a estrutura se sustenta no intelecto. Há de se ter uma mente clara, aberta, há de se ter criatividade, que são o simbolismo do amarelo, há de se ter criatividade, há de se ter positividade para manter o equilíbrio diante dessas mudanças, diante da instabilidade da vida. A vida é instável, mas não aquela instabilidade. Há algumas palavras que nós usamos e que muitas pessoas dão a elas uma conotação negativa. Instabilidade é uma, né? A instabilidade é necessária. Se não houver instabilidade, nós não saímos do lugar. Se tudo for sempre o mesmo, nós não mudamos, nós não modificamos. E é isto que a carta 10 diz. O que nós precisamos fazer é buscar o equilíbrio. Nós temos então, aqui ó, nós temos a mente, nós temos a criatividade, nós temos a nossa positividade, que pode nos ajudar a encontrar esse equilíbrio. E a figura, olha, ela é azul. Ela busca novos espaços, mas ela também é espiritualizada. Agora, olha o vermelho aqui. Adianta você buscar a espiritualidade num momento de movimento muito grande? Não, você precisa ter a ação. Você precisa ter a paixão, que é o vermelho, certo? Esta é a carta 10, a roda da fortuna. Agora vamos à carta 11, a força. A figura é uma mulher que domina aqui um leão, um animal, um leão. Esse leão aqui representa os baixos instintos, não os baixos instintos, os instintos primitivos que muitas vezes nós reprimimos, mas que necessitamos deles, certo? Há instintos que são primitivos e que são necessários ao homem. Raiva, agressividade. Você vai usar essa raiva para agredir, para ferir os outros? A agressão, você vai sair esmurrando? Não. Você precisa aprender a trabalhá-los, você precisa aprender a usá-los a seu favor. É isso aqui que significa esse animal. Ela está com a mão na boca do animal. Ela aprendeu a dominar esses instintos primitivos. Ela aprendeu que eles não devem ser repelidos, eles devem ser positivados, né? Todo sentimento gera energia. Então, a energia gerada pela raiva, use a seu favor. Use essa energia para criar. Por isso aqui, ó, também o amarelo, certo? As cores dela
o que predomina é o azul. E assim como o mago, ela também está com o chapéu do infinito. Só que aqui no chapéu do infinito dela tem o azul, o branco e o amarelo. Predominância do azul. O branco diz que diante desses instintos, ela deve saber agir com iluminação. Iluminação para ela, para poder iluminar esses instintos primários, primitivos. Usar toda essa energia gerada de uma forma criativa, que o amarelo que está aqui, sem perder conexão com a espiritualidade que a nutre. Essa é a carta 11, a força. Agora vamos à carta 12, o enforcado. Se você não souber usar os seus instintos a seu favor, se você não souber positivá-los, que é o que pede a carta 11, seu mundo vai virar de ponta cabeça. Você vai se ver de pernas para baixo, ou melhor dizendo, de cabeça para baixo. Você vai precisar rever seus conceitos, rever os seus valores. Cabeça para baixo, ele está pendurado num suporte verde, significa que ele precisa de cura, ele precisa de cura mental, emocional, espiritual, física. Porque quando você não sabe reprimir seus sentimentos, os seus instintos primitivos, seus instintos mais básicos, você fica doente. Então ele está precisando de cura, por isso que aqui é verde. Mas o nó que o prende é branco. Significa que se ele souber usar da pureza que ainda existe nele, se ele souber usar da compreensão, ele vai sair dessa situação. Sapatos azuis, pode ser o tronco da árvore, né? Vamos colocar assim, ó, verde. Então a renovação está favorável para ele. Troncos amarelos e vermelho. Então, a renovação está favorável. Desde que ele permita que ela entre em sua mente, em seu intelecto, e ele faça uso da ação. As cores que estão aqui são as cores que estão também em sua vestimenta, em seu cabelo. Vocês veem aqui os botões brancos, né? Ele precisa se iluminar, tá bom? Agora vem a carta 13, a carta da morte. É a carta que quando a gente está em uma consulta, as pessoas dizem assim, eu não quero saber da morte. Não é a morte física. É lógico, quando num jogo, dependendo da posição que ela cair, pode até ser. Mas é a morte simbólica. Se você não fez tudo direitinho que você tinha que fazer lá na carta 12, você vai morrer. Você vai precisar morrer, não tem jeito. Que é a carta 13, a carta da morte, tá? Ó, é uma das poucas cartas que aparece o preto em predominância. Aqui, ó, tá vendo? O preto em predominância. Então, o que é isso, né?
essa morte ela está simbolizando uma libertação, ela está simbolizando o renascimento. O ser precisa morrer para renascer diferente, para renascer com outro vigor, que é aqui, ó, a foice vermelha. Ele precisa renascer com outro vigor. Ele precisa renascer com uma nova paixão, com uma nova vibração, com uma nova energia. Aqui, essas figuras, uma figura aqui, outra figura aqui, é o que ele precisa matar. É aquela parte dele que ele precisa matar, que ele precisa deixar ir embora. E isso tudo está facilitado. Por que isso tudo está facilitado? Porque vocês vejam que as duas figuras e todas as outras formas que aparecem aqui não estão enterradas, estão sob a terra, que é esse preto aqui. Então tá tudo na frente dele, certo? É só ele olhar que ele vai enxergar o que ele precisa matar dentro dele para que essa renovação simbolizada aqui, esse renascimento simbolizado pelo preto, possa acontecer. Veja que assim, ó, algumas partes aqui da caveira também estão pretas, né? Aquele momento que tudo precisa modificar, gente. Ele precisa ter o autorrespeito. Olha, aqui preto, o nariz preto. Ele precisa cuidar do que ele fala. Ele precisa. Aqui o nariz está no sentido de absorção. Ele precisa saber o que ele está absorvendo. Do que ele está se alimentando. Certo? Precisa modificar isso. Aí nós chegamos à última carta do segundo segmento, que é a temperança. Bom, aí o ser, lá na carta 13, morreu, matou tudo o que não servia, eliminou tudo o que fazia mal, tudo que era inútil. E ele veio aqui para temperança, o equilíbrio. Ele está revestido de asas. Essas asas são cor de pele. Não bem cor de pele, vamos pôr um amarelo mais escuro, podemos dizer até um castanho, né? Ela está sendo nutrida. Ó, essas asas aqui a nutrem de uma nova energia, que é o vermelho. Dão a ela uma nova força. E ela precisa buscar o equilíbrio entre as forças que a sustentam, entre as forças que a mantêm viva, a grama nova, a renovação em sua vida, que são esses dois tufos aqui de verde. Ela pode ir, ela pode seguir, certo? Então, aqui nós terminamos o segundo segmento, agora nós vamos para o terceiro segmento, que é o segmento da transformação. Então, lá no primeiro, vamos dizer assim, que seria a nossa fase de infância, a criança que está aprendendo a se encaminhar, está aprendendo a se conduzir, até que chega lá para fazer as escolhas, que é a carta 7. Aí, dessas escolhas, nós entramos na carta da justiça, que é a carta 8, que nos fala das leis.
até chegar à carta 14, que é a temperança, que nós teríamos, prestem atenção, nós teríamos que saber fazer uso do equilíbrio, né? Para nós entrarmos então no terceiro segmento, que é a fase da transformação. Que aí começam os desafios. Para eu me transformar, eu vou passar por alguns desafios. E o primeiro desafio desta fase é o diabo. A carta do diabo, que para muitos, como eu já falei anteriormente, a pior carta do tarô para alguns. Mas como eu já falei antes também, tudo depende de como você está usando aquela energia. Vejam que o diabo, ele é uma figura híbrida, não é homem, não é mulher. A parte de cima desnuda, as pernas azuis, na cintura o vermelho. Ele mantém preso a ele 2 seres, sua base de sustentação vermelha, suas asas azuis e seu cabelo, o adorno de sua cabeça, amarelo. O diabo são as nossas paixões, são as nossas ligações com o mundano. Ó, olha aqui, ó, o vermelho, as paixões desenfreadas, a luxúria, né? Ó, o vermelho aqui. É o sexo. O diabo, podemos dizer que é tudo que nos mantém vivos, desde que nós saibamos dosar. Se eu souber dosar, ótimo, maravilhoso. O diabo também são os nossos apegos. Olha, essas 2 cartas aqui, essas 2 figuras, aliás, apegadas, presas a ele, ó, tá vendo? Aqui, elas estão presas nessa base que sustentam o diabo. A grande prova. Eu posso ter o prazer, eu posso ter a sedução, posso ter as paixões, mas preciso saber dosar tudo isso. Eu não posso me prender apenas a isso. Eu preciso lembrar que eu tenho asas. Eu preciso lembrar que essa liberdade, que também é simbolizado aqui pelo azul, ela vai até um certo ponto. Eu preciso tomar cuidado para não me perder. Este é o diabo. Porque se eu me perder, eu vou chegar aqui. A torre ou a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, mas eu falo a carta torre. Eu falo a carta torre, não, porque é a torre, tá bom, gente? Em outros tarôs, vocês vão vê-la como a torre. Bom, é assim. O diabo, pela sedução, pelos prazeres, paixões, ele pode me cegar. Aqui na torre, na casa de Deus, eu sou chamado à realidade. Tudo
ruim. Se eu não souber usar as minhas paixões, se eu não souber fazer bom uso do meu livre-arbítrio, eu vou passar por isso aqui, onde tudo vai se desmoronar, onde tudo que for fútil, onde tudo que for supérfluo cai por terra, onde as ilusões deixam de existir. O ego de nada vale. Ele não vai me sustentar mais. Eu preciso buscar a minha segurança em outras bases, porque aquelas que me sustentavam deixaram de existir. Aqui, o vermelho e o amarelo, vocês veem, eles vêm em forma de fogo. Eu não soube usar a minha inteligência, eu não soube usar o meu intelecto, eu me ceguei pelas minhas paixões e tudo isso se virou contra mim. Veio em forma de fogo. Queimou a minha torre, porque ela não era construída em bases sólidas, não era construída em bases seguras. Mas ao mesmo tempo que tem a destruição, tem a renovação. Olha, o verde aqui, aqui. E eu caio em solo que me propicia então a renovação, a cura e que me renovam por inteiro, inclusive a minha mente, dando a mim a oportunidade de criar de novo, de recomeçar. A estrela, aqui eu vou fazer um comentário para mim, a carta mais bonita do tarô. Independente, a estrela é a iluminação, eu diria isso. Bom, então vamos lá. Veio um furacão, veio o fogo que queimou, que destruiu tudo, e eu estou recomeçando. Olha só, aqui, lá na carta da torre, eram tufinhos. Aqui, olha, vejam só, as árvores já estão maiores. A minha renovação já começou, né? Já tenho mais em mãos do que eu tinha anteriormente. Olha o rio. É o rio da purificação. E ela está se banhando nessas águas da purificação. Ela está se limpando. Olhem as estrelas. Vermelha, desculpe, amarelo, azul, vermelho. Ela recebe dos céus, olha aqui, sobre a cabeça dela, o amarelo. Ela está recebendo dos céus, ela está recebendo do universo tudo que ela precisa para esse recomeço, para essa nova vida. Essa água com a qual ela se banha recebe todo o vigor, toda a energia, todo o poder de ação do vermelho. Ela não vai ficar parada. Ela está repondo as suas forças. Porque o que ela passou ali na torre a exauriu. Ela está repondo as suas forças. Ela pode recomeçar. Aí vamos falar da lua.
Lua. Bom, ela está recomeçando, da estrela ela pulou aqui para a Lua. Ela está recomeçando, mas todo recomeço gera uma certa insegurança. Ela passou por dificuldades geradas por ela não ter sabido usar a sua força, por ela ter se deixado levar pelas suas paixões. E isso, embora ela esteja se recuperando, ela esteja se renovando, gera uma certa incerteza, gera um pouco de insegurança. Ela se deixou levar, de uma certa forma, por suas fantasias. Como será daqui para frente? Tudo parece meio estranho. Então, essa mesma água aqui, esse azul, com a qual ela se banhou, ela pode enxergar as impurezas nela. E se ela enxerga as impurezas que macularam essa água, porque se vocês virem esse azul aqui, é um azul mais intenso, é um azul que dá a sensação de que está parado. Ela maculou, ela tem medo, né? Ao mesmo tempo, tem aqui um escorpião. Gente, o escorpião, ele mexe nas nossas feridas. Aqui eu tô falando do escorpião no sentido de astrologia, tá bom? Ele mexe com nossas feridas. Ele mexe com tudo que está oculto em nós. Isso gera instabilidade. Ela ainda não entendeu que à medida que nós vamos nos renovando, que à medida que nós vamos nos transformando, vamos passando por um processo de purificação que começou lá na carta 16, a carta da Torre. Nós vamos nos conhecendo. Então, tudo aquilo que estava oculto, que a carta da Lua é uma carta também relacionada ao oculto, tudo que estava oculto começa a se manifestar. Mas eu não posso ter medo. Ó, tinha sido tudo destruído lá na torre, aqui já tem construção nova. Olha a construção. Tá vendo? Aqui, esses dois animais, nada mais é do que as duas forças que habitam em nós. Uma força que impulsiona, que diz vá, e a outra força que diz não vai, é perigoso. É isso. Mas ambas olham para cima, ambas olham para o céu, a esperança. E na boca de uma delas, aqui, ó, na boca de uma delas, ela se alimenta dessa luz que vem lá de cima, que é representado por esse azul, a espiritualidade. E é isso que a fortalece para ela seguir adiante, sem medo. Então, se na Lua era tudo inseguro, era tudo nebuloso, era o medo de talvez não conseguir seguir adiante, porque ela estava entrando em contato com tudo aquilo que ainda estava oculto. Aí nós chegamos na 19, o Sol, que, como eu já falei, para muitos é a melhor carta do tarô. O Sol é o ser que se entendeu, que se conheceu, que está pronto para seguir adiante. É ele diante de si mesmo. Ele tem esse sol que o ilumina.
Esse sol, o amarelo aqui, ó, que fortalece as suas convicções. Que ao mesmo tempo que fortalece as suas convicções, o energiza, o revigora, o renova, o verde, a renovação aqui. E o banha por inteiro, que são essas gotas. O banha por inteiro. Ele está seguro. Ele construiu solidamente o seu pensar. Ele pisa com segurança. Ele tem a mente que o conduz. E tudo está sustentado. Tudo tem a força, melhor dizendo, da paixão, da ação. Ele está pronto. Ele pode ir. Aí nós temos o julgamento, a carta 20. Bom, então você está aqui, ele está aqui, ele tem o passado, aqui ele tem o futuro. Do passado ele conhece tudo e o futuro é uma incógnita. Mas ele precisa ir, porque ele está sendo chamado pela renovação. Ele se curou. Então, se ele se curou, ele se rejuvenesceu. Vamos lembrar que o verde também é a cor da jovialidade. Não acredito. Bateria fraga. Continua, vai. Não, não tá nem mais gravando. Acho que tá. Vamos ver, peraí. O verde, não esquecendo que é a cor da jovialidade também, tá? Ele recebe com aval, ó. Essa bandeira que este anjo traz, diz que ele pode ir. Ele está iluminado. Ele tem o poder da clarividência. Então nada o segura. O anjo que vem dos céus toca uma corneta. É a hora do seu despertar. Não perca tempo. Vá. E esse anjo irradia para ele força, energia. Esse anjo irradia para ele iluminação. E o chamado é feito sobre a sua cabeça, olha. Desperta, acorda, vá. Aí a última carta da fase da transformação, o mundo. Olha só, no mundo, você está desnudo, as cores estão em equilíbrio, tem o amarelo, tem o vermelho e tem o azul, tem um anjo aqui em cima, tem uma águia aqui, um cavalo. Aliás, o cavalo está aqui e aqui nós temos um leão. Todas as forças estão
com ele. O anjo significa o ar. A águia, o voo livre, ele está pronto para alçar novos voos. O cavalo, o vigor, a força. Ele tem vigor, ele tem força para caminhar seguro, firme de seus próprios passos. E o leão está aqui numa posição, o leão aqui, ele tem uma auréola. Aliás, todas as outras figuras, à exceção do cavalo que não tem auréola. O que significa essa auréola? Ele dominou esse leão. Ele não teme mais nada. Ele pode ir, ele pode seguir adiante. Toda a força, todo conhecimento estão nele. Ele pode ir. Não há nada que o segura. Ele está preparado. E aqui nós temos o louco, a carta não numerada do tarô, embora em alguns seja, mas esta carta não é numerada. O louco é aquele que cumpriu a sua jornada e está pronto para conquistar novos espaços, está pronto para está pronto para novas jornadas. Desde que ele tenha assimilado muito bem toda a lição. O louco, ele vai com um pouco que ele tem, ele reúne sua bagagem e vai. Ele não acumula, ele aprendeu que quanto menos ele tiver, mais fácil vai ser para ele caminhar. Ele tem um intelecto, aqui o intelecto simbolizando todo o conhecimento adquirido em sua jornada. Ele tem sua mente criativa. Ele pode ir, ele é positivo, ele tem a clarividência que o ajuda, tá? Aqui, vocês veem que o cachorro rasgou sua roupa, está no movimento de tentar mordê-lo. Ele não tem medo. Ele perdeu o medo da exposição. Ele perdeu o medo de se mostrar como ele realmente é. Ele caminha por jardim novo, por grama nova, que são esses tufos aqui, a grama está crescendo. Ele está caminhando a passos seguros, firmes e enérgicos ao vermelho de seus pés, sem medo. Ele também está com um cajado. Ele caminha por si mesmo. Ele não tem medo. Ele vai se aventurar por novos espaços. Ele vai cruzar novos caminhos. Ele se fez por si mesmo. Este é o louco. Estas são as 22 cartas dos arcanos maiores. Os arcanos menores, como eu já falei,
Eles simbolizam os naipes do baralho comum: ouro, copa, paus e espada, né? Eu vou na próxima aula, nosso próximo bate-papo, eu vou falar um pouquinho dos arcanos menores. Os arcanos menores, a grosso modo, são os elementos que nós temos que podem nos ajudar em nossa caminhada. Como eu já falei, não há necessidade de usar as 78 cartas, tá bom? Eu vou, na próxima aula, além de falar um pouco dos arcanos menores, eu vou também dar, assim, uma breve ilustração das formas que podem ser usadas para fazer a leitura das cartas. Sempre levando em conta que o que vale é aquilo que cada um melhor se adapta. Sempre levando em conta também que a pessoa pode criar a sua própria técnica, tá bom? A sua própria maneira de pôr as cartas, de distribuí-las e de fazer a leitura. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na nossa próxima aula. O importante nisso tudo, gente, é nós lembrarmos que as cartas não mentem jamais. Jamais. O que pode acontecer é de nós nos confundirmos na interpretação que nós fazemos delas, tá bom? As cartas são infalíveis. Falo isso para vocês com a segurança de quem mais de 30 anos utilizou o tarô. Agora eu vou ler as cartinhas, mensagem angélica. É lógico que isso é como astrologia, né? Você vai ler seu horóscopo diário, para você pode não bater nada, mas para uma outra pessoa pode ser tudo que ela precisava ouvir naquele dia, tá bom? Então vamos lá. Eu sou o anjo que desce para trazer-lhe luz. Basta de trevas. Quando tomar esta decisão, encontrará o novo. Convido-o a viver com brilho e criatividade. Bom, eu acho que veio muito essa carta, essas cartinhas aqui vieram muito de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Este é um momento que nós precisamos, mais do que nunca, sermos positivos, buscarmos o brilho que há em nós e encontrarmos a criatividade. A criatividade para fazer bom uso dessas longas horas que nós temos, às vezes, muitos, né, de nós estão nessa situação de ficar em casa. E o que eu vou fazer com as horas? Use essas horas para criar, para buscar algo novo. Se você gosta de cozinha, vá para a cozinha, tente uma receita nova. Procure, às vezes, um hobby que você nunca pôde exercitar, fazer uso dele. Comece a fazer agora, né? Às vezes nós ficamos muito na lamentação e pouco na ação. Então, usufrua desse ócio, vamos dizer assim. Usufrua desse ócio para fazer coisas criativas, para buscar o melhor que exista dentro de você, tá bom? É isso que o universo está querendo que nós façamos agora. Lamentar não adianta. Ficar de mau humor pelos cantos não vai ajudar em nada. Eleve o seu astral, eleve a sua autoestima e busque
fazer o melhor neste período. Até a próxima aula.